noite, tudo certo? Hoje eu vou trazer para vocês a introdução à lógica de programação, que vai ser a nossa base aqui para o desenvolvimento de sistemas, tá certo? Então, a primeira pergunta que eu vejo muita gente fazer é perguntar se programar é só escrever código. E acho que programar é mais resolver problemas em si do que focar na parte dos códigos. Os códigos são só um meio que a gente vai usar para resolver o sistema, para poder resolver o nosso problema e conseguir o resultado que a gente quer. Então, a lógica deve vir antes da criação do código. A lógica tem que ser um fluxo de ideias, que é por onde vai passar todo esse sistema. Mas, antes de tudo, lógica é basicamente a coerência de raciocínio, é uma sequência coerente e regular para o acontecimento das coisas. E a lógica de programação consiste basicamente em contextualizar a nossa lógica no programa que a gente vai estar usando. Então, a gente vai tentar buscar a melhor sequência de ações para poder solucionar um problema. E agora, como é que a gente vai solucionar esse problema? Então, a gente vai focar como um desenvolvedor ou como um programador nesse quadradinho azul, que é o algoritmo. Então, a gente vai receber um dado, uma informação que vai ser a nossa entrada. A gente vai trabalhar ela através do algoritmo e vai devolver uma saída para o usuário. Mas primeiro eu vou trazer o conceito do algoritmo para vocês. Então, basicamente, um algoritmo é uma estrutura de passos que vai resolver um problema. Então, por exemplo, eu fiz aqui uma estrutura de passos que é bem do seu dia a dia, que é de escovar os dentes. Então, eu defini bem no começo e bem no final onde ele inicia e onde ele acaba. Então, o algoritmo ele tem um início e um fim muito bem determinado. E ele tem, basicamente, um passo a passo bem descritivo de como ele vai funcionar. Então, primeiro a gente tem, fui ao banheiro, peguei a escova, peguei a pasta de dente, abri a pasta, apertei a pasta, despejei a pasta sobre a escova, fechei a pasta de dente, escovei os dentes, enxaguei a boca, lavei a escova, guardei a pasta, fim do programa. Ou seja, fim de escovar os dentes. Então, é todo o processo, a gente vai tentar quebrar ao máximo o passo a passo desse processo que a gente vai trabalhar. Tá certo? E agora a gente vai ter que entender que, como eu mostrei aqui anteriormente, a gente vai receber entradas e saídas. Só que a gente pode receber entradas que são números, que são letras, que sejam uma imagem. Só que o computador ele não entende do jeito que a gente entende. O computador ele não entende um sistema numérico como a gente entende ou de letras. Então, eu vou apresentar o sistema binário para vocês, que é só para dar uma noção do que a gente vai trabalhar. Então, basicamente, o sistema binário é como o computador entende os valores. Ele só entende corrente elétrica. E a corrente elétrica, ou ela passa, ou ela não passa. Então, quando a corrente elétrica não passa, ela tem um valor 0. Quando ela passa, ela tem um valor 1. Então, vamos tentar contar usando rede elétrica. Eu tenho um exemplo aqui de 3 lâmpadas que estão desligadas. E vamos dar um valor para cada uma. Então, 0 quando ela estiver desligada e 1 quando ela estiver acesa. Vamos tentar contar com essas lâmpadas. Usar essas lâmpadas para realmente contar. Então, vamos lá. A gente poderia chamar isso aqui de 1. A gente podia chamar isso aqui de 2. A gente podia chamar isso aqui de 3. Só que a gente tem 3 lâmpadas e esse aqui não é o jeito mais eficiente de usar. Então, quando o computador foi criado, a primeira ideia de um computador, de um sistema assim, era que a gente usasse, por exemplo, essas 3 mesmas lâmpadas, só que podendo calcular ou contar mais números. Então, vamos lá. Eu vou dizer que esse 000 se traduz como 0. É o que a gente entende como 0. Quando a última lá, a da direita, está acesa, vale 1. Quando a do meio está acesa, vale 2. Quando as duas do meio e da direita estão acesas, vale 3. Quando só a da esquerda está acesa, vale 4. A da esquerda e a da direita está acesa, vale 5. A da esquerda e a do meio valem 6. E as 3 acesas valem 7. Então, eu estou utilizando as mesmas 3 lâmpadas e eu saí de contar até 3 a contar até 7. E esse valor só vai escalar com mais lâmpadas a gente tiver ou quantos mais sistemas que passam ou não passam energia a gente tiver. Então, é assim que o computador entende. Então, um número para o computador é uma série de, entre aspas, lâmpadas que ele tem acesa ou não, e o número é a mesma coisa. O número não, a letra é a mesma coisa, a palavra é só a mesma coisa.
A depender de quantas estão acesas ou não, ele traduz isso para palavras ou para letras e ele vai interpretar se são números ou se são letras. E aqui finaliza a primeira.